A realização do Abdib Fórum, Agenda da Infraestrutura com Presidenciáveis, só foi possível devido ao patrocínio do Grupo Águas do Brasil, AEGEA, BRK Ambiental, Camargo Correia Infra e Solvi Participações. Contamos ainda com o apoio da CPFL Energia e de todos os nossos parceiros e apoiadores institucionais. Dando início à cerimônia de abertura, vamos ouvir o hino nacional e, na sequência, o vídeo institucional da Abdib. Expandir horizontes, promover serviços vitais, implementar grandes projetos. A infraestrutura é a base para o desenvolvimento de um país. Economia é circulação de bens, serviços e pessoas. É ir e vir, trazer e levar. Não há compra e venda, não há importação e exportação, não há comércio sem mobilidade. Do centro-oeste brasileiro ao Porto de Santos são 2.000 quilômetros. Nessa longa viagem, lenta e cara, através de rodovias muitas vezes precárias, o exportador de soja perde parte significativa dos ganhos de sua colheita. Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Investimentos nesses modais são fundamentais para o comércio exterior e o mercado interno. O mesmo pode-se dizer do transporte urbano de massa, para que os trabalhadores não percam horas no trânsito. Energia elétrica, presente em tudo, em todos os momentos e situações. Energia elétrica é muito mais do que iluminação. É produção, transporte, educação, saúde, cultura e lazer. Hoje somos reconhecidos pela sustentabilidade de nossa matriz elétrica. Após dominar o vento, estamos trabalhando para capturar o sol. De comprador a vendedor de petróleo, a demanda mundial de petróleo e gás natural cresce e representa excepcional oportunidade para o Brasil. São 15 bilhões de barris de reservas comprovadas do pré-sal e um potencial de reservas ainda maior, o que permitirá ao país se tornar um importante player nesse mercado. Água, recurso vital para tudo e para todos. Para produzir uma fatia de pão do grão ao forno, são necessários 40 litros de água. 1 quilo de açúcar exige 1.500 litros de água. O Brasil conta com um dos maiores potenciais hídricos do planeta. Mas ainda assim, alguns milhões de brasileiros precisam buscar água em poços ou nascentes. Um número ainda maior não dispõe de saneamento básico. Saneamento é investimento no futuro, crianças mais saudáveis e melhor aproveitamento escolar, redução de custos com saúde. Esgoto tratado também é preservação do meio ambiente. Paixão por tecnologia ou demanda reprimida por comunicação eficiente? Hoje contamos com mais de um celular por habitante.
E a internet cresce. 65% dos brasileiros com mais de 10 anos estão conectados à rede, especialmente os mais jovens. A internet conecta, informa, ensina, diverte, impulsiona negócios, gera oportunidades. O papel da infraestrutura é promover a inclusão digital, levando a banda larga até as localidades mais remotas do país. Da agricultura à pecuária, da indústria ao comércio e aos serviços, investir em infraestrutura cria oportunidades, reduz custos, gera novos postos de trabalho, aquece as economias locais, reduz desigualdades e assegura um futuro melhor para todas as regiões do país. Desenvolver a infraestrutura exige especialização, capacidade financeira e de planejamento, projetos robustos, financiamento. Um processo a ser conduzido com ética, transparência e respeito ao meio ambiente. Fundada em 1955, a ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, é uma entidade sem fins lucrativos, que congrega mais de 100 empresas públicas e privadas que participam de todas as fases dos negócios nestes dois grandes setores. A missão da ABDIB é desenvolver os mercados de infraestrutura e indústrias de base no Brasil e fortalecer a competitividade da cadeia fornecedora de bens e serviços. Infraestrutura brasileira, nosso principal desafio e nossa maior oportunidade. O caminho mais curto para transformar nosso potencial em realidade. Infraestrutura. Porque o crescimento precisa de bases sólidas. Muito bem, senhoras e senhores, agora para dar as boas-vindas a todos, o presidente do Conselho de Administração da ABDIB, Britaldo Soares. Bom dia a todos. Em nome da ABDIB, agradeço a presença das senhoras e dos senhores neste evento que promovemos hoje em prol do desenvolvimento da infraestrutura e da indústria de base no Brasil. O quadro econômico geral vivenciado nos últimos 3 anos, a frustração recente de uma retomada mais consistente da economia, dá a dimensão dos enormes desafios que o próximo presidente da República e sua equipe terão que lidar. As visões podem variar de candidato a candidato, de equipe a equipe, mas é consenso que investir em infraestrutura é chave para construirmos um ritmo de crescimento econômico sustentável, dar maior eficiência e competitividade ao país e contribuir para um quadro social mais equilibrado. Nesse momento de transição política, é preciso conhecer como cada candidato à presidência da República tratará a infraestrutura brasileira. Precisamos de um salto de qualidade, maior agilidade e efetividade nas ações de viabilização de um fluxo vigoroso de investimentos em infraestrutura. Teremos neste fórum com os presidenciáveis a oportunidade para conhecer as reflexões de cada um dos candidatos sobre o tema. E apresentaremos algumas questões selecionadas pelos conselhos de administração e consultivo da ABDIB. Entregaremos a cada candidato e sua equipe a agenda de propostas para a infraestrutura preparada pela ABDIB, com sugestões que esperamos sejam consideradas e incluídas no programa de governo do próximo presidente da República. A ABDIB seguirá à disposição de cada um dos candidatos e suas equipes para unir esforços e trabalhar pela infraestrutura brasileira. Espero que todos tenham um bom evento. Muito obrigado e um bom dia. Conhecer
as propostas dos candidatos e da candidata à presidência da República para a infraestrutura e a indústria. Esse é o objetivo do Abdib Fórum, Agenda da Infraestrutura com Presidenciáveis. Nós teremos por ordem de participação Marina Silva, Manuela Dávila, representando Luiz Inácio Lula da Silva, Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e Ciro Gomes. Cada candidato ou representante terá 15 minutos para exposição livre, seguida de entrevista com 4 perguntas com duração máxima de 30 minutos. Na sequência, ele ou ela responderá mais 2 perguntas escolhidas pela plateia por votação eletrônica. Ao término, eles terão a opção de conceder entrevista na sala de coletiva, localizada no subsolo. Para conduzir esse dia de diálogos, convido agora ao palco a jornalista e comentarista econômica Denise Campos de Toledo. Bom dia a todos, é com uma enorme satisfação que eu participo desse evento, eu agradeço muito a Abdib pelo convite. Eu acho que é um momento muito importante que o país vive por causa das eleições, e é importante sabermos o que os candidatos pensam em relação a temas mais relevantes de economia. Eu, há muito tempo, profissionalmente, venho destacando as questões relacionadas à infraestrutura. É um problema seríssimo que o Brasil enfrenta há muito tempo, independentemente de crises recentes, independentemente de nós termos passado por uma recessão histórica, por uma crise política. Nós tivemos as operações da Lava Jato que atingiram muito do coração da infraestrutura do país, pegando as empreiteiras que tinham um papel ativo nesse setor, Petrobras, outras estatais, enfim, eram investigações que teriam de ocorrer, mas isso também colaborou para um atraso maior. E o Brasil, historicamente, pelo menos na última década, tem investido muito pouco em infraestrutura. É algo em torno de 2,4% quando nós pegamos o máximo, que foi em 2014. Então, é um nível muito baixo de investimentos em geral no país. Nós temos hoje alguma coisa em torno de 16% do PIB, isso se considerarmos toda a participação dos investimentos exatamente no PIB. Na infraestrutura, a situação ainda é mais séria, mas nós temos, para aumentar a perspectiva de um crescimento de longo prazo da economia, de elevar o nível dos investimentos para algo em torno de 21%, 22%. Então, esse deve ser um grande desafio para o próximo governante do país, que vai ter um primeiro desafio, claro, que é o ajuste das contas públicas. Se cobra muito dos candidatos em relação à postura que pretende adotar na gestão das finanças, para que possam recuperar a capacidade do setor público gerar superávites, barrar o avanço da dívida pública, reduzir essa vulnerabilidade da economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, haverá necessidade de cuidar das condições para a retomada do crescimento. Nós temos grandes desequilíbrios e a infraestrutura é exatamente um dos segmentos prioritários quando se pensa nesse crescimento sustentável de longo prazo. Nós temos precariedade na energia, em transportes, em saneamento, tudo isso afeta a logística, afeta o custo de transporte das mercadorias, prejudica a condição de vida da população, quando nós citamos, por exemplo, a questão do saneamento. E aí nós temos questões operacionais a serem resolvidas, não é apenas criar um programa para implementar os projetos de infraestrutura, estabelecer as condições para o ajuste fiscal. Não, nós temos coisas que pegam aí no dia a dia, a disputa entre os poderes, a guerra que nós temos de liminares, projetos que são interrompidos por questões ambientais, porque não houve uma pré-definição desses projetos. Então, são grandes desafios, muita coisa a ser discutida para que a gente possa, de fato, destravar os projetos. Nós temos, sim, iniciativas importantes, mas temos também muita burocracia envolvendo todo o processo e a questão ideológica que pesa muitas vezes. Então, são bons projetos que esbarram na aprovação, esbarram na execução, esbarram por questões judiciais. Enfim, é tudo isso que nós precisamos superar para que o Brasil possa crescer, alcançar níveis de investimento de economias desenvolvidas. A China, por exemplo, investe cerca de 23% do PIB na área de investimentos, na área de infraestrutura, porque tem essa preocupação e tem investido em infraestrutura em outros países, até para garantir condições melhores para as importações
do país. Então, nós temos o dinheiro chinês circulando pelo mundo, buscando oportunidades na área de infraestrutura, pelo retorno financeiro que podem ter, mas também para assegurar condições melhores, por exemplo, de logística. Então, é uma oportunidade, mas, de novo, eu repito, há necessidade de regras muito claras, de o país estar preparado para desenvolver a área de infraestrutura, alavancar os investimentos, que isso poderá ajudar muito a garantir resultados importantíssimos para a retomada do crescimento de longo prazo do país. E eu acho muito importante essa conversa que teremos hoje com vários candidatos para saber o que eles pensam, o que pretendem fazer nessa área que, eu repito, é uma das prioritárias do país. Então, vamos agora à participação dos nossos candidatos. Muito obrigada, Denise. Para a primeira conversa do dia, a candidata à presidência da República, Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e agradecer pela oportunidade de debater com os senhores e as senhoras. Cumprimentar aos membros da ABDIB por essa iniciativa e quero cumprimentar a todos na pessoa de Venilton Tadini, presidente executivo da ABDIB. O Brasil passa por um momento difícil e um momento difícil com grande apreensão em função dos desdobramentos que podemos ter em relação à crise econômica, social, política e de valores que estamos enfrentando. É claro que essa crise só não está mais forte porque temos a expectativa de que algo bom possa acontecer nessas eleições de 2018 para que a gente possa sair da crise. Se antes a sociedade tinha uma dificuldade enorme com as lideranças políticas, com os partidos políticos e com a política de um modo geral, agora, depois da Lava Jato, esse distanciamento e essa apartação, ela se aprofundou de uma forma muito maior. Hoje, nós vivemos uma situação em que mais de 40% da população ainda não sabe se vai votar, ou se vai anular o voto, ou se vai se abster. E isso está nos dizendo muita coisa. Nós não temos o direito de não considerar os problemas que o país está enfrentando. Essas eleições também têm uma característica diferente. Ela tem uma grande oportunidade e também uma grande preocupação. A grande oportunidade é que agora nós vamos votar diferente de 2014, onde nós sabemos a verdade de tudo o que aconteceu e que veio à tona com o trabalho fantástico da Operação Lava Jato, que eu digo que é uma das maiores contribuições desde a redemocratização do nosso país. E a grande preocupação é o que nós vamos fazer com essa verdade. O Bauman, que sou admiradora dele, que nos deixou no seu livro Em Busca da Política, ele diz que, diante de situações difíceis, só existe duas possibilidades, usando uma metáfora clínica. Médica, a gente pode ter uma atitude clínica ou uma atitude cínica. Na atitude clínica, a gente faz a intervenção correta, usando os procedimentos adequados e no tempo necessário. Na atitude cínica, é autoexplicativo. Então, a sociedade brasileira está diante do desafio, em seus diferentes setores, de uma atitude clínica, em relação à crise econômica, política, social e de valores que o Brasil está vivendo. Além da crise política, nós não podemos esquecer que temos uma grave crise social. São 20 milhões de pessoas desempregadas, mais de 4 milhões de pessoas que estão desalentadas e outras pessoas que estão no subemprego,
somando 27 milhões de pessoas. Se nós considerarmos que por trás de cada emprego tem pelo menos 3 pessoas que dependem desses empregos, nós vamos verificar que, do ponto de vista social, nós já devolvemos para a pobreza aqueles que nós nos orgulhávamos de ter tirado. O Brasil se orgulhava de ter tirado cerca de 40 milhões de pessoas da pobreza e nós devolvemos para a pobreza. Quando nós olhamos para os dados em relação à saúde, educação e segurança pública, talvez seja o melhor indicador. 63 mil assassinatos por ano, 33 mil jovens sendo assassinados por ano, principalmente pessoas de periferia, de comunidades pobres do nosso país. Temos uma grave crise social que não pode, em hipótese alguma, ser olvidada quando pensamos nas saídas que temos. Também não se pode deixar de considerar, obrigada, Andréia, a necessidade de que, na base de todos os desafios que temos, a política tem um papel importante. Eu sei que os senhores são pessoas previdentes, com equipes muito competentes e responsáveis, que o tempo todo deveriam estar fazendo avaliação de risco para vossas empresas. No entanto, existia um risco que estava posto e que talvez ninguém conseguiu. Eu digo ninguém me incluindo, porque ainda que tenha alertado em 2010, 2014, para o que estávamos à beira de chegar, não conseguimos fazer a avaliação do risco político que fez com que o nosso país tivesse perdido. Nós éramos o país do pleno emprego, 14 milhões de desempregados. Nós éramos o país que recuperou a inclusão social, agora estamos nessa situação. Nós éramos o país que, em 2010, investia um pouco mais de 4% do PIB, caímos agora, segundo o IPEA, para um pouquinho mais de 1% em infraestrutura. É esse país que nós precisamos dar respostas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. A infraestrutura no Brasil, ela é necessária para fazer frente aos imensos desafios que temos, inclusive da geração de emprego, porque os investimentos, tanto em obras de grande porte, mas também na construção civil, no quesito moradia, saneamento básico, que é uma prioridade para nós, é uma fonte geradora de emprego e talvez uma das mais rápidas que temos, além do turismo e outras atividades. Então, os investimentos são fundamentais. E queremos ter uma ação que considere as parcerias com a iniciativa privada. Eu tenho uma visão de Estado que tenta sair da armadilha do velho Estado provedor, que ainda é provedor de tudo e pensa que pode prover o resto, mas também da visão de Estado puramente fiscalizador, em que se ilude com a ideia de que basta ter as regras que elas serão auto-aplicadas. Tem um texto muito bonito do Miyakoto, que ele diz que, intitulado Os 7 Sapatos Sujos. E ele diz que, se a gente quer de fato mudar alguma coisa, a primeira coisa que devemos observar é que não é pelo fato de concordarmos com algo, de escrevermos sobre algo, que a gente já está fazendo aquilo. Então, a minha ideia de Estado é de Estado mobilizador, que seja capaz de mobilizar os melhores recursos de si mesmo, os melhores recursos da academia, os melhores recursos da iniciativa privada, para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades. E, nesse sentido, nós queremos, sim, fazer parceria com a iniciativa privada. Podemos tratar as concessões públicas, as PPPs, dentro de critérios que sejam bons para todos, para o Estado, para aqueles que vão receber os produtos e os serviços, com segurança jurídica, sem que se fique o tempo todo criando problemas, inclusive em relação ao retorno desses investimentos para os empreendedores, o que é muito importante. Nossa agenda de investimento passa por saneamento básico como prioridade,
transporte. Nós temos um colapso na infraestrutura brasileira, com um déficit enorme de recuperação, de feitio de rodovias, de hidrovias e de ferrovias, que paramos de investir. Saneamento básico, já falei, os transportes e a geração de energia. No quesito geração de energia, é fundamental que a gente tenha a clareza da nossa grande vantagem comparativa. Temos uma grande vantagem comparativa em relação a outros países, porque podemos combinar a energia de hidroeletricidade com a energia solar, a energia eólica, a energia de biomassa e todas as fontes que estão à nossa disposição. É preciso fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. O mundo inteiro está caminhando nessa direção. Dos 10,4 trilhões que serão investidos no mundo em energia, 7,4 trilhões serão investidos em energias renováveis. A Índia é a campeã desses investimentos. E o Brasil tem enormes vantagens comparativas. E nós precisamos transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Para isso, precisamos ir além de onde a bola está e transitar para onde ela vai estar. E eu vejo no setor um grande aliado, pensando, inclusive, que a própria Petrobras pode se tornar uma líder na geração das energias limpas. Trabalhamos com a ideia de uma matriz energética limpa com geração distribuída. E, nesse sentido, nós queremos trabalhar cada vez mais. O Paulo, quando era da BDIB, sempre conversávamos sobre os programas de eficiência energética. Temos grandes desafios para isso. O país precisa voltar a crescer, precisa retomar os investimentos, buscando cada vez mais eficiência no gasto público, combatendo a corrupção, com medidas que vão além apenas de punir, mas também de promover uma gestão pública eficiente, que faz avaliação de projeto e de desempenho, para que a gente não tenha, além das obras inacabadas, as obras que nunca deveriam ter sido começadas. Eu sei que cada um dos senhores que estão aqui sabem as necessidades do nosso país. E talvez uma das maiores necessidades que temos é de encontrar um novo caminho, uma nova maneira de caminhar, como diz o poeta amazônico Tiago de Mello. O Tiago diz que, às vezes, nem é preciso um novo caminho, basta tão somente uma nova maneira de caminhar. E, nesse sentido, o seguro-garantia para as obras públicas é uma das propostas que temos, porque, com ele, nós teremos os projetos executivos, teremos uma forma de controlar mais para evitar, inclusive, aditivos que são desnecessários, em prejuízo do poder público, em prejuízo das empresas, porque ninguém ganha quando as coisas não são feitas na forma certa e na forma adequada. Combater todas as formas de desperdício, de corrupção, é um compromisso que temos com essa agenda. Concluo dizendo que, como candidata pela terceira vez, eu sei que os desafios não são pequenos, mas eu me sinto pronta, sobretudo, para fazer uma campanha onde, em lugar de achar que aqueles que criaram o problema vão resolver o problema, colocar a seguinte equação: aqueles que criaram o problema tiveram uma chance, e não foi por pouco tempo. Agora, talvez precisem de um sabático para poder revisitar seus programas, para poder avaliar o que foi feito com as conquistas que alcançamos. Todos os grandes partidos deram uma grande contribuição a esse país. O PMDB foi o guarda-chuva da democracia, o PSDB do Plano Real, o PT das políticas sociais, mas se perderam com projetos de poder pelo poder. É preciso que a gente substitua projeto de poder por projeto de país. É a visão do poder pelo poder que faz com que a gente tenha, em lugar de ter um desenvolvimento sustentável e sustentável, chegar ao ponto em que chegamos, de fazer pedaladas fiscais, de ter uma situação onde o nosso país foi para uma espécie de fundo do poço. Se nós continuarmos persistindo no mesmo caminho, vamos para um poço sem fundo.
E eu digo isso porque o nosso objetivo é de unir o Brasil. Eu não tenho preconceito com o legado do PT, não tenho preconceito com o legado bom do PSDB. E em política econômica não vamos inventar a roda. Vamos recuperar o tripé da política macroeconômica. A fórmula já foi feita, é câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. E para recuperar o país, encarar as reformas da Previdência, reforma tributária, rever os pontos draconianos da reforma trabalhista e encarar a reforma política. Fim da reeleição, mandato apenas 2 mandatos para o Legislativo. Candidaturas independentes para que a gente crie um concorrente idôneo para os partidos. E, ao mesmo tempo, acabar com o foro privilegiado e com todas as formas que asseguram com que hoje tenhamos 200 investigados no Congresso Nacional, e alguns deles só não estão sendo investigados dentro do Executivo, porque tem foro privilegiado. A política está na base da grande transformação que queremos. Se não tivermos propósito para as nossas propostas, elas serão apenas um rosário de propostas que foram repetidas também em 2014. Tínhamos candidatos que falavam muitas propostas, mas com poucos propósitos. E o propósito é de um país que seja economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, para não acontecer o que aconteceu na Venezuela, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso. Esse é o propósito. Sem propósito, as nossas propostas cairão no vazio, como caíram em 2014. Muito obrigada. Candidata Marina, por favor. Tudo bem? Bom. Bom, a senhora estava falando da necessidade de acelerarmos os investimentos em infraestrutura, até por uma questão de geração de emprego e atividade. Citou, inclusive, o baixo nível de investimentos que nós temos no país. Agora, é importante atrair o capital privado, o Brasil precisa disso, mas é importante também que haja alguma participação do setor público, que é uma situação que a gente vê diante do ajuste fiscal, que tem caído muito. O desafio do ajuste fiscal continua, né, talvez até com mais intensidade. O que a senhora pensa para estimular o investimento com a participação do setor público e atraindo mais recursos do setor privado? Qual seria essa estratégia? Tem uma estratégia que é a de recuperar a credibilidade do nosso país. Uma boa parte da falta de investimento que temos é por falta de confiança, por falta de credibilidade. Tanto os investimentos internos quanto os investimentos externos, eles estão na retranca porque, diante de tudo que aconteceu e que ainda está acontecendo, é muito difícil. Então, uma primeira ação talvez seja o nosso esforço agora de fazer com que a sociedade, não é, possa dar essa ajuda, recuperando credibilidade. Mas, para que a gente tenha os investimentos públicos, porque ainda que o investimento externo e da iniciativa privada, com certeza será insuficiente para os grandes gargalos que temos em infraestrutura, não é? É fundamental que a gente persista no caminho de resolver o problema fiscal brasileiro. Para isso, a reforma da Previdência é fundamental, inclusive combatendo privilégios. Desde 2010, eu falava que era preciso uma reforma da Previdência, está lá nas minhas diretrizes de governo, para caminhar para um regime de capitalização. Naquela oportunidade, ainda era possível fazê-lo, no meu entendimento. Agora, precisaremos de uma transição, porque não há capacidade de suporte para fazê-lo imediatamente. Mas esse é o caminho que devemos andar. Combater privilégio e não deixar contas apenas nos mais frágeis, dialogando com todos os setores, trabalhadores, empresários, enfim, especialistas. É assim que vamos retomar a reforma da Previdência. Buscar uma reforma tributária que nos ajude, né, mas, sobretudo, tendo responsabilidade fiscal, eficiência no gasto público, combate à corrupção, critérios técnicos nas escolhas dos cargos de direção e dos órgãos de controle. Eu fiz isso quando fui ministra do Meio Ambiente, o Paulo sabe disso, muita gente sabe. O Instituto Chico Mendes, quando foi criado, foi um concurso aberto para escolher diretores e presidentes do serviço do Instituto Chico Mendes. É assim que vamos fazer, não é? E, sobretudo, evitando aquilo que eu disse,
Existem obras que não deveriam ser nem começadas, e criando mecanismos para que a gente volte a ter uma combinação, né, entre os investimentos públicos e os investimentos privados, o financiamento para esses grandes investimentos. Agora, candidato, a gente tem visto grandes problemas aí por divergências ou falta de harmonia entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Não há uma insegurança jurídica muito grande em boa parte dos projetos para os investidores. A senhora falou da questão de credibilidade, agora passa por essa segurança também na implementação dos projetos. A questão de definição de competências dos poderes e órgãos. Da mesma forma, vários projetos de lei são aprovados com vícios, sem análise prévias, isso leva a atrasos. A senhora falou, por exemplo, no seguro-garantia das obras, não seria só uma questão de cuidar da lisura financeira, mas também de que eles caminhem dentro do cronograma previsto. E tem as intervenções do governo, a tabela do frete é um exemplo recente que nós temos em relação a isso. Como a senhora pretende lidar com todos esses desafios para que haja confiança do investidor em relação a essa insegurança jurídica? A insegurança jurídica vem de muitos lugares e, sempre que a gente se refere a ela, tem uma sobreposição entre, muitas vezes, os poderes, estados, municípios, a própria União, que não cumpre com esse papel de se articular, de integrar base de dados. E, quando eu falei da questão do seguro, não me referia só apenas à questão do combate à corrupção, a qualidade dos projetos, né, dos projetos executivos. Não se pode contratar nenhuma obra sem que isso esteja na base. O licenciamento ambiental pode ganhar maior eficiência sem perda de qualidade, pode ter agilidade sem perda de qualidade. Muitas vezes, os gestores se sentem pressionados e os órgãos de controle, em função da falta de atendimento de determinadas questões, acabam judicializando. Eu fui ministra do Meio Ambiente e, quando eu cheguei, tinha mais de 40 hidrelétricas que estavam com problemas. As que foram do governo federal, nós resolvemos praticamente todas. Criar um sistema onde os municípios, dentro do sistema, também possam cumprir sua parte, e os estados, desde que apresentam o governo federal coordenando o sistema, estabelecendo diretrizes, e que esses estados e municípios, os estados já têm bem mais eficiência, possam demonstrar na prática que estão capazes de fazer os licenciamentos para os quais estão destinados dentro da estrutura do sistema. Eu fiz muitas coisas em parceria com o Tribunal de Contas, com o próprio Ministério Público, criando requerimentos e regramentos para que a gente pudesse ganhar agilidade sem perda de qualidade. Então, a segurança jurídica tem muito a ver com persistir nos caminhos certos e que dão maior agilidade. Eu nunca me esqueço da hidrelétrica de São Salvador, que foi licenciada em um pouco mais de 6 meses, porque o termo de referência foi atendido corretamente. Quando isso ocorre, a resposta é agilidade sem perda de qualidade. Então, candidato, a senhora acredita que o grande problema, quando nós temos travas, por exemplo, na questão ambiental, seria em relação ao projeto original apresentado? São dois trilhos. Os órgãos ambientais são desequipados. Quando eu cheguei no Ministério, por exemplo, a gente tinha uma diretoria de licenciamento, tanto para a parte de resíduos sólidos, quanto para todo o processo de licenciamento, com menos de meia dúzia de funcionários, com um conjunto de servidores que eram contratos temporários, que, quando ganhava expertise, já estava na hora de ir embora. Nós criamos as diretorias de licenciamento, fizemos concurso, equipamos corretamente. E há uma deficiência, sim, em relação a essas estruturas, em relação à observância de prazos que devem ser atendidos. O bom, quando a gente entende do assunto, é que fica mais fácil fazer. O licenciamento da transposição do São Francisco, eu tenho absoluta certeza que só foi possível porque tinha uma equipe com credibilidade, capacidade para poder enfrentar a quantidade
de judicializações que nós tivemos por parte da bacia doadora. Derrubamos todas as liminares, porque o processo foi feito de forma exemplar. Então, é uma questão de buscar, sim, eficiência dos próprios órgãos de licenciamento, mas observando que a agilidade não é perda de qualidade e é um processo de retroalimentação, né? Tanto para os empreendedores, por exemplo, eu tive uma experiência muito ruim, que não vou generalizar, eu estou falando a título só daquelas que não foram boas. Uma licença em que a fotografia que estava no processo de licenciamento era de uma cachoeira da Venezuela. E isso era apostando de que o órgão de licenciamento ia fazer vista grossa ou ia só simplesmente arquivar. E eu peguei primeiro o lado bom, porque eu, como o Plínio dizia que eu tenho um complexo de poliana, eu peguei a de São Salvador, que foi exemplar. Mas agora eu estou trazendo uma outra, que é o que não pode ser que não é. Quando há um processo de retroalimentação positiva, a gente consegue, sim, mas eu não quero olvidar as dificuldades reais, não é? Porque a gente coloca bilhões para fazer investimentos em saneamento, moradia, hidrelétrica, e não coloca tostões para dar suporte técnico e capacidade para os órgãos de licenciamento. Para mim, os órgãos de licenciamento não é custeio, é investimento, é parte do investimento. Agora, o Brasil tem urgência nesse processo de retomada dos investimentos em infraestrutura, e a senhora citou na sua apresentação, por exemplo, a questão do saneamento básico. Nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto no país, né? O problema não foi equacionado ainda, teme-se, inclusive, que a solução, a universalização, fique para o próximo século. Então, nesse caso, como agilizar, porque o Brasil vai ter que caminhar junto nessa correção de contas públicas, implementação de reformas, aceleração de investimentos, com falta de recursos, mas tendo de recuperar a credibilidade. E aí nós temos, em algumas áreas, a preocupação com o lado social também do saneamento, que pode, sim, gerar muito retorno financeiro, melhorar a infraestrutura, mas qual seria o caminho para acelerar esse processo, para o Brasil não continuar tão atrasado? Esses 100 milhões que não têm acesso é algo que é inaceitável. E, no nosso programa, nas nossas diretrizes programáticas, isso é uma prioridade. O saneamento básico, além de proteger meio ambiente, é saúde pública, é dignidade para as pessoas. Estudos mostram que crianças que são submetidas a uma situação de falta de saneamento básico, adquirem doenças numa fase tenra em que elas perdem muito das suas capacidades de desenvolvimento cognitivo. O Dr. Drauzio Varela mostra que uma criança dos 0 até os 3, 4 anos, ela usa a maior parte da energia que tem para a formação do cérebro. Se essa criança é o tempo todo submetida a infecções, diarreias, febre, ela vai usar essa energia para combater a febre e vai ter prejuízos. Portanto, o saneamento básico é também lidar com a saúde. E eu sempre digo, quando a gente tem o compromisso ético, as respostas técnicas e os recursos financeiros acabam surgindo. Nós temos o compromisso ético de, durante os nossos 4 anos de governo, dar conta dos investimentos necessários para que a gente não tenha que atravessar séculos para poder dar conta do saneamento básico. Para isso, as parcerias com a iniciativa privada, as PPPs. Quando eu era ministra, nós tivemos uma experiência muito boa, que depois sumiu nos governos, depois que eu saí do Ministério, que foi, inclusive, uma ideia do Kelma. E essa era o PRODES, o pagamento pelo esgoto tratado. Em vez de você fazer, enfim, o sistema tradicional, você abre para que uma empresa possa vender os metros cúbicos de esgoto tratado e, com a própria arrecadação do serviço público, você vai pagando o empreendimento. Eu achava uma excelente ideia. Essas parcerias são fundamentais. Ajudar os municípios a fazer os seus
planos municipais de saneamento básico, dotar os municípios para que eles estejam suportados tecnicamente para fazer seus projetos, trabalhar regionalmente os consórcios para os investimentos na área de saneamento, tudo isso faz parte do nosso programa e da nossa prioridade. Agora, candidata, e a indústria que historicamente sempre teve uma participação muito forte no PIB, vem reduzindo essa participação desde a década de 80, passou de cerca de 20% para 10% do PIB, isso tem um impacto muito negativo na renda, na arrecadação tributária, na geração de empregos, como nós temos conferido aí nos últimos anos. Políticas recentes têm deixado um pouco de lado a participação do governo, se fala muito em cortes de estímulos, a necessidade de arrecadar mais, mas aí se coloca o crédito público e subsídios também como mecanismos que podem viabilizar ou não o ajuste das finanças públicas. Mas aí a indústria acaba perdendo em muitos terrenos. Então, eu queria saber qual seria a sua estratégia para estimular a indústria, fortalecer, fazer com que ela volte a ter esse papel no andamento da economia brasileira, na atividade, no emprego. Ainda há pouco, quando estávamos caminhando para cá, eu falava uma frase do Gilberto Gil, que ele diz: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. A indústria brasileira tem um papel importante, estratégico na nossa economia, já representou em torno de 26%, hoje em torno de 10%, 9%, e obviamente, que tem os erros que foram cometidos de ambas as partes. Não termos sido capazes de nos tornar cada vez mais competitivos, de nos integrar às cadeias produtivas globais, e isso tem um dever de casa que precisa ser feito, faz com que a gente pague um preço alto. É preciso que a gente tenha uma atitude de incentivo, mas esse incentivo não pode destruir o ecossistema para o bom investimento, que se firma a partir de si mesmo, não é? Sem a indústria dos subsídios, que muitas vezes coloca no mercado aqueles que não têm condição de se sustentar nas próprias pernas. O apoio é para que se torne independente. Quando essa independência não vem e se persiste sustentando aquilo que o Estado deveria estar usando o dinheiro para outras coisas, alguma coisa está errada. Então, o apoio à indústria brasileira é fazermos com que as nossas exportações não tenham que passar por todos os, enfim, o rosário de problemas que elas tenham, e que as importações de insumos que são igualmente importantes não sejam tão onerosos, para que a gente possa se qualificar cada vez mais. E, obviamente, que o BNDES, os órgãos de financiamento, estão aí para fazê-lo em base sustentável. E isso nós vamos, sim, priorizar. Tem um papel importante, nenhum país consegue ser desenvolvido sem uma indústria que seja competitiva. Mas o mundo também está caminhando para o caminho da desindustrialização e aumentando cada vez mais os serviços. Eu participei recentemente na Inglaterra, na Holanda, em Portugal e na Espanha, de seminários falando sobre o que eles chamam de desmaterialização do consumo. Cada vez mais nós estamos indo para um caminho, não é, em que serviços serão fundamentais. Nós estamos saindo dos limites extensivos do processo produtivo, indo cada vez mais para os limites intensivos, em que as pessoas querem adquirir experiência. O trabalho dos senhores é fundamental porque oferece aquilo que é o básico, é o que sustenta, mas cada vez mais a indústria vai passando esse deslocamento entre serviços e investimento. Por isso, o Brasil tem que combinar 3 coisas, como diz o Eduardo Janete. Nós temos um potencial para aumentar a exportabilidade dos nossos produtos em 3 frentes, né? Nos produtos da indústria, nas commodities agrícolas e de minério e nos serviços. E aí o turismo é fundamental. Então, trabalhar uma visão de indústria que se integra à nossa própria dinâmica e ao nosso leque de potencialidades, pensando não só no mercado interno, mas também com condição de exportar, e de que as empresas que venham para o Brasil não venham olhando só para o mercado interno, que também estejam aqui para exportar, como acontece quando elas vão para outros países.
Agora, candidato, quando a gente fala na redução da presença da indústria no PIB brasileiro, também estamos levando em conta a questão de perda de competitividade no mercado internacional. Balança comercial é importante para o Brasil, para as contas externas, e a indústria precisa avançar, se modernizar. Nós temos a indústria 4.0, tem toda uma necessidade de o Brasil conseguir abrir espaço no mercado internacional. Nós temos um espaço, basicamente, de produtos básicos, né? E a indústria, ela, em poucos segmentos, ela consegue avançar de fato. Nós temos o custo Brasil como uma trava muito importante. Então, qual seria a sua estratégia nesse sentido, de reduzir os entraves que são colocados pelas próprias ineficiências da economia mesmo? Como eu falei anteriormente, o que nós temos como estratégia para ajudar com que aqueles insumos e produtos sejam desonerados. Obviamente que esses equipamentos eles são importantes, estratégicos para a nossa indústria. Por outro lado, ter uma visão de abertura também da nossa economia, que não é uma abertura não planejada, porque quando você quer entrar no mercado dos outros, você também tem que fazer uma sinalização internamente, e a indústria brasileira com certeza tem um espaço para ser adquirido fora, né? E todos os entraves, acho que as políticas de conteúdo nacional, ao longo do tempo, que vem se repetindo, não têm sido capazes de mostrar essa capacidade de retorno que se dizia que seria alcançada. Então, está aberto mesmo. O Brasil precisa ter uma relação de comércio que se integra à dinâmica internacional e buscarmos cada vez mais os acordos comerciais bilaterais, sem prejuízo do que nós temos a obrigação de fazer em termos regionais, a redução de tarifas, ou pelo menos a uniformização dessas tarifas no âmbito do Mercosul, criou problemas muito graves para todos nós, enfim, toda uma agenda que nos levará a ser mais competitivos e a ter uma melhor inserção, né, nas cadeias globais de valor. Agora, candidato, a senhora mesmo citou a questão do BNDES, da participação, de financiamento, que é um outro problema que nós temos no setor produtivo brasileiro. Qual o tipo de atuação que a senhora acha que o governo pode ter no investimento dessa forma, né, com a participação do BNDES, que foi tão criticado no passado, está passando por um processo de revisão da atuação, mas entra naquele processo assim de se sair de um extremo para outro. Não é? De um lado, de se tentar alavancar poucos segmentos, e agora a gente tem, inclusive, problemas relacionados à demanda por crédito, exatamente pelo receio, pela falta de perspectiva. Então, como equacionar essa situação? Ainda levando-se em conta aquela primeira pergunta que eu fiz, como pode ser a participação do setor público nessa alavancagem de mais investimentos no país? Mais investimentos precisa de mais crescimento precisa de fazer o dever de casa em relação a várias reformas. O BNDES tem um papel importante no desenvolvimento econômico, social do nosso país. Infelizmente, foi feito um uso inadequado com o financiamento de meia dúzia com recursos do BNDES, com dinheiro captado à taxa Selic a 11%, depois um retorno de 4%, 5%, que é inaceitável, porque isso é dinheiro do orçamento público, dinheiro que faltou para que a gente possa estar fazendo os investimentos que são necessários agora. Com certeza, como você falou, não é nem um extremo nem o outro. Agora, para que se tenha os recursos, o Brasil vai precisar, inclusive, de resolver o problema do déficit, né? Uma parte, não é, da nossa regra de ouro, ela vai contar, inclusive, com recursos do BNDES, para o cumprimento da regra de ouro, assim como vai ter que contar com aquilo que nós conseguimos com a questão do câmbio, e assim por diante. Então, estamos num momento de crise que foi criada por aqueles que agora já estão perfilados para dizer que eles é que são a solução para a crise. Os que criaram o problema não vão resolver o problema, não é? E é engraçado que eles mudam de condomínio. Não é? Quando eles veem a expectativa do poder, não faz diferença. Não é? Se o condomínio é na Zona Leste ou na Zona Sul.
não é? Se alimenta de caviar ou seja lá do que for, não é? É sempre a mesma coisa. Então, acho que, para que a gente possa fazer jus enfim, aos órgãos públicos de financiamento do desenvolvimento do nosso país, que poderia agora estar em melhores condições para o saneamento básico, para a infraestrutura logística, para a armazenagem, a geração de energia, existe um quanto, sim, de recursos, e esses recursos serão otimizados para que esses investimentos aconteçam. Mas o Estado já teve a ilusão de que iria dar conta de tudo e ainda iria dar conta do resto. Isso não é possível. É preciso uma combinação de investimento público, investimento privado, não é? Diversificar cada vez mais o crédito, apostar nessa diversificação, inclusive a questão do cadastro positivo vai nos ajudar para que se tenha juros mais baixos, para que outros agentes do financiamento dos investimentos possam entrar na cena econômica do nosso país. Perfeito. Nós terminamos essa parte, então, das perguntas. Agora nós vamos ter a participação da plateia. Eu acho que podemos colocar já as questões a serem escolhidas. Senhoras e senhores, agora é o momento em que a plateia vai escolher uma pergunta para a candidata Marina Silva. As duas mais votadas serão respondidas. Vamos às perguntas. Pergunta de número 1. O Brasil precisa de mais metrôs e trens urbanos e regionais. Congestionamentos são crescentes, mesmo com a economia deprimida e 13 milhões de desempregados. A responsabilidade é local, mas a descoordenação e a baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam os avanços. O setor privado tem apetite, mas faltam projetos. O que o seu governo pretende fazer? Pergunta de número 2. Em relação às agências reguladoras, a interferência política tem causado problemas. Há vacâncias nas diretorias. O orçamento é insuficiente para a operação das agências. Servidores sentem-se ameaçados pelos órgãos de controle e preferem não tomar decisões em muitos casos. A solução de conflitos, não raramente, é direcionada ao Poder Judiciário. Qual será a diretriz para reverter essa situação? Pergunta de número 3. A criação do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, melhorou a articulação com o setor privado e a governança entre órgãos públicos. Projetos têm sido apresentados com mais solidez técnica e financeira. Qual a sua avaliação sobre a manutenção ou não, reforço e eventual ampliação deste programa? Para votar, basta clicar no número correspondente à pergunta de preferência no keypad localizado à frente de sua poltrona. Os senhores têm agora 20 segundos para escolher uma pergunta. As perguntas mais votadas foram as de números 2 e 3. Bom, então, só para retomarmos, a 2 se refere às agências reguladoras, à interferência política, a vacâncias dessas diretorias, o orçamento insuficiente, servidores que se sentem ameaçados, a solução de conflitos não raramente é direcionada ao Poder Judiciário. Como equacionar essa situação? Agências reguladoras nós temos, enfim, em torno de milhares, quando envolve municípios. Temos em torno, acho que, de 6 agências reguladoras nacionais, em torno de 27 estaduais. A nossa proposta é muito clara para a composição das agências reguladoras. Capacidade técnica, idoneidade ética e condições de mediar os diferentes interesses na magnitude que é uma agência reguladora. Blindar as agências da interferência política. E é engraçado, eu era senadora quando foi aprovado, enfim, foram aprovadas a questão das agências. Eu mesma me envolvi muito durante a Agência Nacional de Águas, mas pensando nas demais. E toda a argumentação é de que isso levaria à eficiência, à independência. E depois surgiu uma história de que dentro das agências estava acontecendo um fenômeno chamado porta giratória. O que era a porta giratória? Um interesse de algum lobby
que ficava durante um período, resolvia aquele interesse, depois saía aquele, entrava o do outro lobby e assim por diante. Se nós não formos capazes de combinar ética e técnica, não haverá técnica que resolva os nossos problemas. Primeiro, as agências têm que ser blindadas da influência política ou dos interesses econômicos. É uma dupla blindagem. Se você tiver uma agência reguladora que está mais preocupado em resolver algum interesse particular em detrimento do conjunto da obra, nós nunca vamos ter essas agências cumprindo o papel para o qual elas foram criadas. Quando eu assumi, muita gente dizia, e agora, o que você vai fazer? Porque o presidente da ANA foi indicado no governo do Fernando Henrique, ele tem mais 2 anos de mandato, mas você é ministra do PT. E eu nunca me esqueço que, no dia da minha posse, todos os meus secretários e superintendentes estavam na mesa comigo. E eu olho para o auditório, quem está lá no fundão? O Kelma. A minha equipe de assessores não chamaram o Kelma para a mesa. E eu falei, mas por que o Kelma não está aqui? Eu digo, eu vou quebrar o protocolo e vou chamar o presidente da Agência Nacional de Água para sentar comigo, do meu lado. Porque o problema do Brasil é que nós temos uma gestão pública extrativista. Quem leu aquele livro, Por que as Nações Fracassam, sabe disso. Não se institucionaliza conquistas, não se pensa em processos, se pensa em políticas partidárias, não se pensa em projeto de país, se pensa em projeto de poder. As agências serão blindadas, as indicações serão técnicas, com aquilo que é base, idoneidade ética e capacidade de mediar interesses. E, com isso, trabalhar o interesse do Estado brasileiro. Porque o interesse do Estado brasileiro não é do partido, não é do governo. É o interesse da sociedade, e na sociedade estão os empresários, estão os cidadãos, estão todo mundo. Né? Mas, para isso, é preciso que haja um processo de retroalimentação na ética pública e na ética privada. Não pode um setor ficar o tempo todo no ouvido do presidente da República, agora eu quero um diretor de uma agência para chamar de meu. E nem pode um presidente da República se submeter a esse tipo de coisa. Tem que ter alguém que diga, nós temos uma agência para chamar de nossa, do governo, dos empresários, da sociedade, que ganhará com a boa gestão, com os bons serviços, com a boa regulação para os investimentos que são necessários. Os ganhos de gestões anteriores, se são bons, não precisam ser destruídos. Essa é uma outra lógica. As pessoas geralmente fazem política de curto prazo para alongar o seu prazo na política. Quando não destrói, pelo menos rebatiza, se não dá para destruir. Eu não tenho problema com legados. Eu tenho problema com malfeitos. Malfeitos serão tirados, legados serão preservados. Institucionalizar conquistas, não fulanizá-las, não partidarizá-las. É por isso que eu fico muito tranquila. Só quero ficar 4 anos. Vamos fazer uma reforma política acabando com a reeleição, um mandato de 5 anos a partir de 2022, porque não se mudam as regras do jogo durante o jogo, mas quero deixar o legado de um novo caminho, uma nova maneira de caminhar. Nós precisamos mesmo de entender o caráter da República. Na República, os políticos não têm tanto poder. Quando o político tem muito poder, alguma coisa está errada com a República. Na República, a gente não favorece amigos, não prejudica adversários. Na República, quem ganha a eleição leva, mesmo que seja adversário. Na República, quem ganha a licitação, aliás, leva, mesmo sendo adversário. Na República, quem perde a licitação, perde, mesmo sendo aliado. É assim que deve funcionar. Numa república, os políticos não têm muito poder, porque o poder da Constituição é da 866, o poder é do Código Civil, é do Código Penal, é do Estatuto de Defesa do Consumidor. Na República, a gente serve aos interesses do país e não aos interesses do partido. Bom, e a segunda...
E a segunda questão que foi escolhida pela nossa plateia é quanto ao PPI, Programa de Parceria de Investimentos, que melhorou a articulação do setor privado e a governança com órgãos públicos. Projetos têm sido apresentados aí com maior solidez técnica, financeira. Eu queria saber se a sua avaliação é a manutenção ou não desse reforço, a ampliação do programa, quais seriam as condições do PPI, caso ele seja mantido. Como eu disse, eu não tenho problemas com legados. Se algo que é bom e que está funcionando, vamos avaliar, aperfeiçoar se for necessário, mas eu não tenho problemas com legados. Aliás, né, se existe uma coisa que eu não gosto, é de ficar fazendo aquilo que já foi feito. É um desperdício ficar inventando a roda. Temos mais coisa para fazer. É por isso que eu disse que, desde 2010, né, o Plano Real nós vamos manter. As políticas sociais nós vamos manter e aperfeiçoá-las. É a mesma coisa. A diferença entre quem tem uma visão de país e não apenas uma visão de poder é que você não está preocupado, não é, com a próxima eleição. Você está preocupado com as próximas gerações. E é por isso que eu estou aqui pela terceira vez, mesmo em condições bastante desigual com a concorrência. Né? Eu até brincava ainda há pouco, né, que, na lógica do setor privado, alguém que tem pouquíssimos recursos, pouquíssimos funcionários, pouquíssima máquina, e consegue estar onde eu estou, seria um case de eficiência. Agora, na política, a visão perversa, eu vejo muitas análises, as pessoas dizem, mas não tem viabilidade. Eu pensava que viabilidade é quem tem intenção de votos, não é? Não tem viabilidade, não tem tempo de televisão, não tem viabilidade porque não tem dinheiro, não tem viabilidade porque não tem marqueteiro. E eu digo, será que a gente não aprende? A gente passou por uma eleição em que a viabilidade do tempo de televisão, a viabilidade do dinheiro, do marqueteiro, de tudo levou o Brasil para o buraco. E agora vem de novo isso, não é? Eu quero mostrar que é viável respeitar processo, preservar legados. A gente não pode não ter aprendido. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. E estúpidos os que não aprendem nem com os seus próprios erros. Nós não conseguimos ser sábios. E eu estou falando nós. Não é? Não temos o direito de ser estúpidos, não temos. Então, agora é aprender e colocarmos em curso um novo caminho nesse país. Ela me disse, a senhora pode dar umas respostinhas mais compridas. Eu me disciplino, porque diz que quando eu começo a falar, né, eu sou professora, sou latino-americana, sou política, então... Né, então, o Brasil está diante de uma grande oportunidade. E eu fico pensando, foi tudo muito doloroso o que veio com a Lava Jato. Mas os que não têm foro privilegiado estão pagando pelos erros que cometeram. Os que têm estão rindo da cara dos brasileiros. E estão rindo a ponto de aqueles que aprenderam a lição, que cometeram erros, talvez não tenham, e eu espero em Deus e o povo brasileiro que isso não aconteça, com quem exercitar a lição que aprenderam. Porque se continuar os 200 investigados como deputados, e a maior parte que estão escondidos dentro do Executivo, o padrão será o mesmo. Chegou a hora da sociedade brasileira dizer não dá mais. E nós vamos inaugurar o Brasil em que os governantes não prejudicam adversários e não favorecem amigos. Em que não se diz uma coisa publicamente e depois, no particular, chama o chefe da Casa Civil e diz, um subsídiozinho ali, um subsídiozinho acolá. Não. Agora, nós queremos pensar em políticas que nos levem a um ecossistema saudável para o investimento, para a competição, para que a gente não tenha nenhum voo, sei lá qual é o bicho que menos voa, de ema.
Bom, a candidata Marina Silva foi extremamente cuidadosa com o tempo, nós tivemos até uma certa sobra, mas eu agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos, as questões que a senhora respondeu e o recado que passou aqui para a nossa plateia. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse cuidado com o tempo, porque eu estou indo para o Ceará daqui a pouco, não posso perder meu voo, eu estou de avião de carreira. E a minha equipe faz questão de me encaixar nos voos que eles acham que é mais barato, então fica muito difícil. Agradecemos a candidata Marina Silva e agora para a entrega da agenda de propostas para a infraestrutura 2018 à candidata, o presidente do Conselho de Administração da ABDIB, senhor Vital Soares. Eu tenho medo dessa batida, e aí acaba ficando pior. Cabeça. Tá ruim. Muito obrigada. Informamos que a candidata concederá a entrevista rapidamente ali no Fluinga. Nós informamos ainda que dentro desse auditório os senhores podem ficar à vontade, nós temos água nas laterais. E por enquanto vamos aguardar mais uns instantes até que a senhora da chegue.